Mas hoje você vem com um tema, então, maravilhoso e eu convido vocês a participarem, porque hoje é uma verdadeira aula, a mesa está muito linda, parabéns Juju, Sandrinha, olha que espetáculo. Você vai falar hoje de resveratrol, que é o poder da uva. Poder. Embora muitas pessoas já tenham ouvido falar desse poder e do quanto o consumo de uva, do suco de uva, é algo assim imprescindível para a nossa saúde, hoje você vem com novas informações, hoje você vem com alguns estudos novos também. Então, tudo que vocês ouviram até hoje pode ser bem bacana, mas o que a gente vai te contar com as informações do Jamar vai muito além do que vocês já sabem a respeito do resveratrol e da uva. Então vamos começar contigo. Vamos começar. Por onde começamos? Pela uva. Vamos para a uva então, olha. Variedades, muitas uvas. Ai, fruta gostosa, né? Pois é. Primeiro esse nomezinho complicado, resveratrol. O que é o resveratrol? A uva, ela é rica em polifenóis, que são os agentes antioxidantes delas que faz, na verdade, o maior efeito. Tá. Então a gente pode... o resveratrol é um componente, é um polifenol que está mais concentrado na casca da uva. Tá. E ele é um produto, vamos dizer assim, ele é uma molécula que dá pigmentação, geralmente, às frutas e tal. Quanto mais vermelhado, mais escuro, maior a concentração de resveratrol. Tá. Não é que todo o vegetal que seja escuro tenha resveratrol, mas com certeza tem alguma certa quantidade. A gente pode dizer, então, que a uva é o alimento que tem mais resveratrol disponível aí na natureza? Aí vem uma pequena diferença assim, ó. Mas como que a gente sabe se uma uva tem uma quantidade boa de resveratrol ou não? O resveratrol nada mais é do que uma proteção da uva, isso já é uma novidade. As pessoas pensam assim, já é natural da uva. Não é. O resveratrol é como se fosse uma proteção da fruta contra raios ultravioleta, contra fungos, contra bactérias, enfim. Tá. Então, quanto mais orgânica essa uva, maior a quantidade de resveratrol. A mesma questão, aquilo que a gente já citou aqui. Então, às vezes, a uva que é mais pequenininha, que não usou tanto agrotóxico, aquela uva tende a ter uma maior quantidade de resveratrol. Olha só que interessante. É uma proteção, entendeu? E aí, claro, vai depender do quanto ela também precisa, como é que eu vou colocar? Precisa se defender para se manter viva ali, bonita e tal. Então, se ela tem aí mais agrotóxicos, ela se defende menos que o próprio agrotóxico. Exatamente, que defende, mas entendi. não que ela não venha a ter o resveratrol, só que vai ter uma quantidade menor. Tá. A uva branca, que a gente, que apesar de ser verde, a gente chama de branca, também tem resveratrol. Tem? Tem resveratrol. Uhum. Só que nos vinhos que a gente fala, aquela velha história, uma taça de vinho, não é que tenha que ser uma taça de vinho. Pode ser um copo de suco de uva. Certo. Integral, né, Carol? Não néctar, que a gente tanto já falou aqui no programa. A gente tem um exemplo aqui. O integral é o que mantém o resveratrol. O resveratrol. É o único nutriente que a gente pode destacar? Da uva? Não. Ela também tem antocianandinas, ela tem vitamina K, ela tem vários minerais, ela tem... são vários polifenóis, mas o que mais se destaca é o resveratrol. Tá. Né? E assim, dependendo aonde a uva for plantada, ela tem uma quantidade maior ou menor de resveratrol. Não quer dizer que a qualidade do vinho é melhor porque ele tem mais... Às vezes falam assim, esse vinho é mais caro então porque ele tem mais resveratrol. Não tem nada a ver. A qualidade do vinho é uma coisa. Tá. A quantidade de produto, aí é um olhar farmacêutico que a gente está dando, nutricional que a gente está dando para a uva. Você pode dizer a região que já se sabe que tem... A uva que hoje, apesar dos estudos, a gente está sempre... a uva é assim, eu acho, é encantador. Sempre tem estudos em volta do resveratrol. E assim, da região de Tanat, que é na Uruguai, é alguma que tem maior concentração. E o vinho, o Taná, né, que é o vinho uruguai, é delicioso. É uma delícia. Um bom vinho. E o nome é Taná porque ele é uma grande concentração de taninos, que é o efeito... Por isso que é muito gostoso, então. Que legal. Você é cultura demais. Vamos fazer o seguinte, neste momento, eu vou pegar o prato, eu vou abrir uma uva, e eu queria que você usasse aí todo o seu dom do desenho, porque eu sei que você desenha super bem. Você vai desenhar pra gente uma uva. Eu vou pegar uma maiorzinha pra gente conseguir visualizar. Deixa eu pegar uma dessa daqui.
onde a gente encontra o resveratrol na uva. Então eu vou abrir. Eu só estou sem caneta. Aqui. Tem a caneta, gente? Ah, tá aqui? Não. No bolso, não tá no seu bolso? Eu acho que eu desprezei a caneta. Juju vai correr atrás da caneta, ela achou que estava no seu bolso. Vamos chegar aqui Vamos. pertinho, então, enquanto a gente vai pegar a caneta, até para os meninos mostrarem que eu fiz um corte na uva. Então tá. Temos aqui a parte interna da uva, certo? Por que tem uva que não tem caroço? Tem um porquê essa história, não sei porque eu olhei pro caroço agora. Não me pergunta também do ovo da galinha, que eu também não... Porque não é, quem veio primeiro. Mas quando... É espécie. É que assim, o resveratrol, ele é como uma proteção. Então, onde que a fruta precisa de mais proteção? Na casca e aonde? Na semente. Que é para manter... Ela tem que manter a vida dela. Então, onde tem maior concentração é na semente e na casca. Então, por isso que o vinho branco não tem tanto resveratrol quanto o vinho tinto. Porque na hora da fermentação, eles desprezam a casca do branco. Entendi. E algumas uvas brancas não têm a semente. Exato. Não, às vezes também tem as escuras que não tem. Mas, assim, a questão é que é desprezado nesse momento de fabricação do vinho branco a semente e a casca, né? Então, assim, ó, o que eu queria só mostrar? Que o resveratrol, ele é contido dentro da casca, né, e da semente. Ele é uma estrutura que a gente chama... Olha que bonitinho. Agora, meus dons aqui, um Picasso. Olha a estrutura do resveratrol. Tá? E aqui tá o vinho, hein? Isso é uma molécula? É uma molécula. Tá. De resveratrol. De resveratrol. Tá? Ele é... Ele é um aminoácido? Não. Não. A gente vai chutando as classificações, né? Bonito isso. Tá bonitinho? Deu para entender? É assim, ó. Isso aqui são duas estruturas, tá? Fenólicas, a gente chama... Ele é derivado com dois produtos, eles são 2 fenóis. Então, essa estrutura, ela se agarra às proteínas, o que for, e confere as propriedades todas que a gente vai citar depois. Entendi. Então, não pense que é resveratrol, a pessoa tem ideia assim, resveratrol é a semente. Não, é uma estrutura né, com 2 fenóis, com 3 oxidrilas, que faz que essas oxidrilas acabam agindo contra os radicais livres. Só que, tudo bem, até aí, entendi, eu acho legal, até como cultura, para as pessoas entenderem o que é molécula e tal. Quando a gente destrói essa molécula do resveratrol e está consumindo uma uva que você nem imagina que não tenha mais a parte mais importante. Quando ela é oxidada. Então, assim, aquela uva, ela é uma defesa, mas um excesso de ultravioleta, de agrotóxicos, você destrói. É óbvio que toda a estrutura química, ela é sensível. Então, no processo de mastigação, tu acaba também interferindo, mas como é uma molécula micro, obviamente, tu vai ter um efeito. Entendi. Agora, sim, o que eu queria citar da questão do vinho. A gente fala, mas um copo de vinho é suficiente? Pelos estudos, a quantidade de resveratrol que tu precisa é muito pouco. Então, um copo de vinho ou um copo de suco de fruta é muito pouco ainda. Tá. Então, existem os manipulados. Né? Você pode comprar o comprimido de resveratrol. A quantidade mínima que tu tem que usar de resveratrol ao dia é muito variável, mas se usa assim, de 10 miligramas até... tem casos, estudos que fazem até 3 gramas por dia. 3 gramas equivalem a 3.000 miligramas. Tá, bastante. Que é bem alto. Né? E aí já um excesso também pode fazer mal. Tudo aquilo que é excesso faz mal. Mas, para você ter uma noção, para você conseguir uma quantidade mínima, você teria que beber pelo menos 10 litros de suco. Que é uma quantidade muito alta. Nossa, com certeza. Então, vale muito mais a pena você ingerir a cápsula de resveratrol, que hoje você já tem essa absorção também rápida. Bem mais rápido. Eu vou fazer o seguinte, você já vai contar pra gente esse estudo dos camundongos. É super interessante. Muito legal. Você já vai contar a experiência e a gente vai relacionar o vinho, o suco de uva e, claro, a uva. Mas antes, a gente foi conferir aí, fizemos umas perguntinhas pras meninas nas ruas. Olha o que a gente perguntou pra elas. Você sabe o que é resveratrol? Quando você cuida da sua beleza, você imagina que alguma fruta pode contribuir para isso? Qual a fruta que vem na sua cabeça quando você pensa em anti-envelhecimento? Você sabia que tomando vinho você consegue potencializar o efeito do anti-envelhecimento? Vamos ver o que elas responderam. Olha lá.
Eu não faço ideia do que é resveratrol. Deve fazer bem para a saúde. Sim, eu acredito que frutas como laranja, uva, melancia e melão podem contribuir para a saúde da minha pele, principalmente a do rosto. Quando eu penso em anti-envelhecimento, a fruta que eu penso é morango. Eu já ouvi dizer que um cálice de vinho por dia faz bem para o coração e para o anti-envelhecimento. Eu penso no morango porque ele é saudável, faz bem para a pele e é muito gostoso. Ai, tá aí. Então elas têm aí alguma ideia mesmo. É por isso que tem um moranguinho aqui também. Pois Antes é. da gente falar dos estudos, me conta, o morango também pode ter Também resveratrol? tem. E por incrível que pareça, ele contém o resveratrol nesses pontinhos pretos dele, né? Sério? É ali que que parecem contém. Pois é, ali que é a grãozinhos. defesa. Ai, que legal. É uma quantidade bem menor do que a uva. Assim como o mirtilo. O mirtilo também tem, porque ele é super roxinho, né? Então o mirtilo também tem uma concentração alta de resveratrol. Tá. E até uma colocação, as pessoas quando falam pele só pensam em rosto, né, Carol? É. Fala, faz bem a pele do meu rosto. É óbvio que o resveratrol trabalha muito forte anti-envelhecimento. Até os estudos são mais em relação a toda a questão de anti-envelhecimento. Mas quando tu fala de pele, é o complexo, é tudo. É pele, faz parte as unhas, faz parte os cabelos. Cabelo, entendi. E aí, ele é um campeão. Ele é um campeão. Agora, o seguinte, vamos colocar uma perguntinha do público, que eu já te faço outra. Olha lá. Olha como o pessoal é curioso. Olha essa pergunta. Márcia, beijo pra você. Resveratrol encontrado também na uva passa? Boa pergunta. Quando a gente mantém as frutas secas, a gente perde resveratrol? Até fizeram uns estudos que, assim, a concentração, o mirtilo, se colocado no fogo, ele aumenta a concentração de resveratrol. Por quê? Porque esse é um princípio ativo que já está ali na fruta. Tá. Então, sobre uma agressão, ele vai se fortificar. Outros produtos que você pode encontrar o resveratrol é, por exemplo, no amendoim, no gengibre, no cacau, no pó de cacau, no cacau e no chocolate amargo, Sério? que tem uma concentração. São mais baixos que a uva. Tá, mas... a planta Nossa, que... gengibre eu não tinha Pois ideia. a maioria dos medicamentos, a base são a fase de gengibre, inclusive. A gente pensa que é da uva, mas não, é a partir do gengibre, da raiz de gengibre. E assim, a planta que mais contém resveratrol se chama Polygonum cuspidorum, olha o nome. É uma planta japonesa e ela é amplamente usada no Japão. Ela tem uma concentração muito alta de resveratrol. Tá. Bem superior à da Taná. Né? Que você disse que é o destaque Que é o referência, destaque né? referência. As uvas do Brasil têm uma boa qualidade. Então, mas a uva passa tem também. Tem. Só que as uvas do Brasil, elas têm metade da quantidade de resveratrol comparado às de Bordeaux, que é da região da França, né? Entendi, olha só. Doido, né? Então, o Cabernet Sauvignon é a segunda escolha. Primeiro tu escolhe Taná, depois o Sauvignon, ou sempre assim, pensa, um vinho tinto seco. Tá. Não tem erro. Ele vai manter mais. Tem uma maior quantidade. E se ele for orgânico, melhor ainda. Melhor ainda. Porque agora a gente sabe que já tem vinícolas orgânicas. Ou se for um suco, por que não, né? Mas é claro que a quantidade é mínima, você tem que ingerir bastante, mas é perfeito. Se você todos os dias usar, perguntar, Jamar, mas isso ele é acumulativo no organismo? Não se sabe até que ponto, porque você tem os radicais livres que ele está atuando contra aquilo ali. Quando ele fizer essa atuação, essa molécula vai se quebrar e tu vai acabar perdendo. E ela não é do nosso organismo. Tá. Mas aí tem uma novidade que eu acho incrível do resveratrol. Que é esse estudo que você vai contar. Eu vou contar assim o que se descobriu, como que o resveratrol virou tão famoso. Tá bom. Existe um processo que foi descoberto que quando a gente faz uma restrição calórica, tá, a gente acaba desenvolvendo uma proteína que se chama CIST1, que uma enzima chamada CIST1, que essa enzima, ela acaba fazendo uma superproteção das nossas células. Tá. O que isso quer dizer? Que quando você tem uma restrição calórica, ou pra seja, emagrecer, não passar fome. Tipo, você tem uma restrição, você diminui sua alimentação. Tá. Você estende a sua vida. Como assim? Pois é. Isso é um estudo. A pessoa diminui... comer menos. Prolonga a sua vida. Porque tu tem você acaba tendo menos interferência dos radicais livres. Quanto mais você come, você tem maior ação de radicais livres, você tem uma diminuição dessa CIST1 e aí você acaba diminuindo o seu tempo de vida. Então, comer menos faz bem. Isso é um estudo... Adoro as coisas que ele fala. Você vê uma coisa bombástica agora. Onde entra o resveratrol na história? Em tudo. Porque, assim,
esses testes ainda estão fazendo com animais, tá? Já fizeram alguns estudos com pessoas que fizeram uma restrição calórica, mas são estudos muito pequenos pela quantidade de pessoas, então ainda não são muito válidos. Em animais, percebeu assim o tempo foi bem extenso fazendo essa restrição. O que acontece? O resveratrol, ele potencializa esse efeito de CIST-1. E tu não precisa passar fome para produzir o CIST-1. Com o resveratrol, você consegue fazer com que o CIST-1 se produza. A gente chama de sirtuína. Entendi. Tá? Então, tu vai enganar o teu organismo. Tá. Isso é muito bacana. O resveratrol entra ou como suco, ou como vinho, ou como a uva, ou como cápsula, que você disse que a concentração é ainda maior. Ele faz esse trabalho de mudança ele faz na alimentação, ele produz Porque essa no enzima. vegetal, quando o vegetal está passando uma agressão, o resveratrol forma, né? Então, é como se você estivesse passando para o seu organismo, a informação que tu passa para o vegetal, você está passando para o seu organismo. Teu organismo, quando o resveratrol pega a sua célula, ele vai pensar, opa, a gente está passando um processo de agressão. Tu faz com que o teu corpo se proteja. Entendi. E aí que vem todos os efeitos do resveratrol. Então, mas assim, até pra gente fechar e o pessoal de casa entender a quantidade de consumo. Que ninguém vai dizer aqui, tome tanto de vinho e tal, não é nem a intenção. A gente colocou aqui porque a gente sabe que no vinho também tem. Sim. Mas se você fosse falar aí de cápsula, que eu sei que é algo que você entende, né, como farmacêutico, uma dose segura que a gente poderia tomar todos os dias. 50 miligramas ao dia é super seguro. E é o ideal, que todo mundo tome. Isso é uma coisa que tem que conversar com um nutrólogo, um nutricionista para ver a sua adaptação. Né? Mas assim, 50 miligramas é uma quantidade ok. Até é que na taça de suco é muito baixo na concentração. Não que você não vai ter o efeito, você vai ter, mas é mais baixa. Né? Então, todos os efeitos dele, principalmente longevidade, que os estudos são feitos em questão de prolongação da vida. E o que está ligado à longevidade? A questão da diabetes, ele controla a tua insulina, ele diminui o nível de glicose, diabetes, a produção do ácido nítrico, que faz com que tenha uma expansão das veias, então controle de coração, por isso que é essa questão do resveratrol para o coração. Entendi. E ele também corta as enzimas que degradam colágeno e elastina, por isso que ele inibindo essas enzimas, tu tem uma pele, uma aparência, um aspecto mais bonito. Que é a questão anti-envelhecimento que a gente citou. É impressionante, né, Carol? Eu estava na Itália e eu vendo assim, as pessoas têm uma pele radiante. E não é só questão de uso, porque o vinho é muito inserido, o suco de uva é muito inserido na cultura, né? Por causa das propriedades do resveratrol. Então, tá mais que comprovado, como você falou. Eu acho que é isso mesmo, e que bom saber a respeito disso, entender esses estudos e essa mesa linda, e agora no final do ano, né, fazer aí eu gosto de colocar assim, sempre na mesa com as uvas, os cachos caindo e tal. É muito melhor do que um monte de doce, tá desejando mais que prosperidade, né? Desejando saúde para a família, né? E é o que a gente deseja para você, meu querido. Muito obrigada sempre. Ele que traz todas as informações, é cultura mesmo, conversar com o Jamar Terrada, nosso farmacêutico. Quem quiser saber mais, tem o site dele, que é o www.tejardiando.com.br, nas redes sociais, @Tejarde. Com o D mudo no final. Tejarde. Vai estar lá no nosso... Só tem você. Vocês vão achar rapidinho. Para quem quiser tirar mais dúvidas, mas olha, tem que ser feliz. Isso aqui é pauta para 2 anos, né, Carol? Não, mas é incrível, né? E pro resto da vida, lembrar de consumir. Claro que quando falando de bebida alcoólica, sempre... Moderação. Não dirija em moderação. Isso a gente não precisa nem dizer. Obrigada, meu querido. Sempre, olha, um Natal lindo. Bom Natal para ti e para sua família. Ano novo maravilhoso. Ano que vem está de volta junto com a gente. Sim. Sempre com informações precisas. Beijo e até a próxima.